Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, falando sobre essa unção que despedaça jugo. Semana passada, nós falamos sobre o cego Bartimeu, que teve a sua capa tirada no momento que Jesus o chamou para perto, e o peso que estava sobre os seus ombros, naquele mesmo momento, foi arrancado. E hoje, em especial, eu quero falar aqui sobre a nação de Deus, a nação de Israel que estava no Egito, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus tinha um concerto, que Deus tinha um pacto, que Deus tinha uma aliança. E agora esse povo, ele está dentro do Egito. O povo que Deus fez um pacto de bênçãos. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa manhã é que a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança de bênçãos e não de maldição. A aliança que Deus tem com cada um de nós é uma aliança de bênção. A aliança que Deus tem com você não é uma aliança de maldição. A aliança que Deus tem com você não é uma aliança de coisas ruins. A aliança que Deus tem com você não é uma aliança de dores, de doença, de enfermidade, de vícios, de opressão, de cargas, de peso, não. A aliança que Deus tem com você é uma aliança de bênçãos, é uma aliança de cura, é uma aliança de libertação, é uma aliança de salvação, é uma aliança onde Deus, Ele te abençoa de uma forma sobrenatural. É essa aliança que Deus tem com cada um de nós. E essa era a aliança que Deus tinha com o povo dele naquele momento no Egito. Mas agora a Bíblia diz que após a morte de um homem chamado José lá dentro do Egito, veio um faraó que não conhecia a José, e muito menos o Deus que José servia. E agora ele começa a oprimir a nação de Deus que estava dentro do Egito. Começa a colocar peso sobre eles. Começa a colocar cargas sobre eles. Por quê? Porque o povo estava se multiplicando. O povo estava prosperando e o rei Faraó tinha medo, se em algum momento tivesse algum tipo de brigas, de luta, ele se juntasse a uma nação vizinha e pudesse tirar ele do trono. E agora ele tem uma ideia vinda do próprio diabo para que pudesse escravizar a nação de Deus, para que pudesse colocar cargas e peso sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus tinha uma aliança de bênçãos. O povo de Deus tinha uma aliança de coisas que não são ruins, mas boas para eles. O povo de Deus, aonde eles colocam a mão, as coisas dão certo. O povo de Deus, aonde eles colocam os pés, Deus dá aquele lugar por herança. O povo de Deus, aonde eles caminham, as pessoas veem que é uma mulher e é um homem de Deus, porque tem aliança com o Senhor. Mas a aliança com Deus, de Deus para conosco, ela não se quebra. Mas muitas das vezes, as cargas que são colocadas sobre a nossa vida, elas tentam quebrar a nossa aliança, nossa com Deus. A de Deus com cada um de nós, ela não se quebra, mas muitas das vezes a nossa com Deus, ela tenta ser quebrada por causa das cargas. Às vezes a doença vem e ela tenta colocar um peso para nos tirar diante da aliança de bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida. Muitas pessoas estão sobrecarregadas, muitas pessoas estão carregando pesos, cargas. Muitas pessoas estão oprimidas por situações, por causas, por problemas, e esses problemas, essas situações, elas estão muitas das vezes deixando essas pessoas verem a aliança de bênçãos que ela tem com Deus. Muitas das vezes as cargas e os pesos, elas nos tiram tempo de olharmos para o alto e ver as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Mas nessa manhã, meu irmão, a unção que despedaça jugo, ela está sobre nós.
Nessa manhã, essa unção que nós estamos profetizando aqui, ela está sobre nós. E se há alguma coisa, se há algum peso, se há alguma carga, se há alguma opressão, se há alguma coisa que tem impedido você de ver a sua aliança com Deus, ou de ver a aliança de Deus com você, que é uma aliança de bênçãos, essa aliança, ela vai ser vista novamente por você hoje, porque todo peso, todo jugo, toda carga vai ser despedaçado, vai cair em retirada, vai bater em retirada da sua vida, dos seus olhos, vai bater em retirada da sua vida, porque essa unção, ela vai despedaçar hoje todo jugo, e você vai ver novamente a sua aliança com Deus, e a aliança de Deus com você, e é uma aliança de bênção, é uma aliança de coisas novas, é uma aliança de cura, é uma aliança de salvação, é uma aliança de portas abertas, é uma aliança de bênção sobre nós. E é essa aliança que nós precisamos contemplar essa manhã. Não é as coisas ruins, não é as maldições. Por isso que a palavra está dizendo aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 2, está dizendo: disse Deus ainda a Moisés. Aí no versículo de número 3 diz assim: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aí o versículo 4: e também estabeleci o meu concerto, a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Aí no versículo 5: e também tenho ouvido, olha só o que Deus está falando com Moisés: eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e lembrei de quê? Do meu concerto, da minha aliança. O povo de Deus estava gemendo lá dentro do Egito por causa das cargas. O povo de Deus estava gemendo dentro do Egito por causa das cargas que foram colocadas sobre eles, por causa do jugo de trabalho, por causa do peso. E trazendo agora para os nossos dias, quantas pessoas têm gemido, têm chorado, têm clamado por causa das lutas, por causa dos pesos, por causa das cargas. E essas cargas são cargas que o próprio diabo coloca sobre as pessoas. Tem pessoas hoje que estão escravizadas pelo diabo, andam uma vida onde é o diabo que domina elas. Elas têm andado dominadas pelos vícios, andam dominadas pelo vício das drogas, das bebidas, andam dominadas pelas forças das trevas. Elas não conseguem ter mais algo que, eu quero fazer isso, mas elas não têm controle, não têm domínio próprio, porque o diabo já colocou sobre elas um jugo. Elas vivem gemendo, querendo sair daquela situação, mas não conseguem. Talvez essa manhã você está aqui gemendo, chorando, porque quer sair de uma situação e não tem conseguido, por causa que o peso é muito grande. Talvez você está aqui nessa manhã, mas tem pessoas lá na tua casa, na tua família, que você vê que está passando por um momento onde o peso, o jugo é muito grande. Elas estão gemendo, estão chorando, mas não conseguem sair daquela situação. Mas a palavra está dizendo que Deus, Ele estava ouvindo e vendo o gemido do povo de Deus. Deus, Ele também contempla o teu clamor, a tua oração, o teu gemido, o teu choro. E é por isso que nessa manhã Ele te trouxe aqui. É por isso que nessa manhã Ele marcou esse encontro com você, para que todo peso, para que todo jugo, para que todo tipo de carga seja retirado dos teus ombros. Ele não quer ver você mais debaixo dessa opressão.
Ele não quer ver você mais debaixo dessa carga que tem colocado sobre os seus ombros. Se o diabo está achando que você vai continuar carregando essa carga, se o diabo está achando que você vai continuar carregando esse peso, se o diabo está achando que ele vai continuar te oprimindo, mas nessa manhã, meu irmão, toda prisão vai ser desfeita, todo jugo vai ser quebrado. Meu irmão, a unção do Senhor nessa manhã, ela despedaçará todo jugo. Essa unção é poderosa para isso nessa manhã. Assim como foi naquele dia no Egito, Deus contemplou, clamou o gemido do seu povo, e agora Ele vai liberar aquele povo através de um homem chamado Moisés. Deus fala com Moisés: olha, eu tenho visto que eles estão sendo escravizados, mas aí agora o povo de Deus, eles precisam ver que a unção, que a aliança, que o concerto que Deus tinha com eles ainda estava de pé. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para que você consiga contemplar que a aliança de Deus com você de bênçãos, ela ainda está de pé. A aliança de Deus com você de bênçãos, ela ainda está de pé. A aliança de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, ainda está de pé. A aliança de coisas novas e de coisas sobrenaturais que vão ser geradas e liberadas sobre a sua família, ela ainda está de pé. Não há carga, não há peso, não há obra das trevas que vão impedir isso, porque a aliança de Deus com você, ela é inquebrável. A aliança de Deus com você, Ele não volta atrás quando Ele declara uma coisa. E se Ele declarou que você é bendito, que você é bênção, se Ele declarou que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais, já está concretizado, e nenhuma carga, nenhum peso pode deter e parar isso sobre a sua vida. Nós precisamos tomar posse nessa manhã da liberdade. Nós precisamos tomar posse nessa manhã das bênçãos de Deus. E Deus está dizendo: olha, eu ouvi o gemido do meu povo dentro do Egito. E quando Ele vê e ouve o gemido do povo, o choro do povo, o clamor do povo, Ele se lembra da sua aliança. Nessa manhã, se você clamar a Ele para quebrar de você todas as cargas, Ele vai lembrar da aliança que Ele tem com você. É uma aliança de bênção, meu irmão. Você vai sair daqui hoje curado através dessa aliança de bênção. Você vai sair daqui liberto através dessa aliança de bênção. Você vai sair daqui levando sobre você o fardo leve, ou o jugo suave. Você vai sair daqui levando bênçãos de Deus, porque quando você orar, quando você clamar, quando você chorar diante de Deus, Ele vai lembrar da aliança que Ele tem com você. E essa aliança, ela é sobrenatural, ela é acima de todas as coisas. E Deus, Ele contempla essa aliança. Aí no versículo de número 6 Ele diz assim: portanto dize aos filhos de Israel. Olha só o que Ele vai falar com o povo. Dize ao filho de Israel: eu sou o Senhor. Olha que palavra poderosa para nós aqui nessa manhã. O mesmo Deus que está falando com o povo naquele momento, Ele está falando conosco aqui. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor e fora dele não há outro. Ele é o Senhor com quem nós temos uma aliança. Ele é o Senhor o qual tem uma aliança com cada um de nós. É esse Deus, é esse Senhor que é aquilo que você precisa em cada momento da sua vida. Aí Ele libera essa palavra dizendo: eu sou o Senhor e vos tirarei. Olha só que poderosa essa palavra. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. É esse Senhor, é esse Deus que está sobre nós aqui nessa manhã. É esse Deus que liberou essa palavra sobre o povo que estava escravizado dentro do Egito, com cargas, com pesos. É esse Deus que está sobre nós aqui nessa manhã, falando: olha, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Os egípcios aqui significa, sabe quem? Os demônios. Faraó aqui significa Satanás.
Mas os egípcios, que são aqueles que trabalhavam para Faraó, significam os demônios, que atuam sobre a nossa vida tentando trazer cargas e peso sobre nós. Mas nessa manhã, o mesmo Deus que falou com o povo naquele momento, que tiraria eles de debaixo das cargas dos egípcios, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã para nos tirar debaixo de todas as cargas que o diabo tem tentado colocar sobre a nossa vida. Se nessa manhã o diabo tentou colocar, mas ele será quebrado, vai ser anulado hoje aqui, e você vai ser arrancado de debaixo dessas cargas, e você vai sair daqui completamente transformado, completamente transformada, através do poder do nome de Jesus, através da unção que despedaça jugo aqui nessa manhã. É esse Deus que nós estamos declarando. Aí no versículo de número 7, a palavra de Deus, ela diz: e eu vos tornarei, ou vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Aí o versículo 8: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Existe uma aliança de bênção sobre a sua vida aqui nessa manhã. Existe um concerto, existe um pacto entre Deus e nós aqui nessa manhã. E esse concerto, esse pacto é uma aliança de bênçãos. Não é uma aliança de maldição, meu irmão. Deus não escolheu você para viver debaixo da miséria. Deus não escolheu você para viver debaixo da escravidão do diabo. Deus não escolheu você para viver debaixo de ansiedade, depressão, de doenças, de enfermidade. Deus não escolheu você para viver debaixo do medo, da frustração. Deus não escolheu você para viver debaixo de nenhum tipo de coisas que o diabo tem tentado colocar na sua mente. Deus não te escolheu para viver debaixo de palavras negativas, de coisas ruins. Deus te escolheu e te separou com uma aliança de bênçãos, e é essa aliança que está sobre a nossa vida aqui nessa manhã, e nós não podemos viver debaixo dessa carga, e é por isso que nessa manhã o Senhor, Ele está nos chamando e nos tirando toda a carga, todo o peso, e a unção despedaçará todo o peso, toda a carga, todo o jugo, porque Deus tem uma aliança de bênção com cada um de nós, e é essa aliança que nós iremos tomar posse aqui nessa manhã. É essa aliança que nós iremos tomar posse nessa manhã. O Senhor, Ele lembrou da aliança dele com o seu povo, quando o seu povo estava gemendo, quando o seu povo estava clamando, porque Deus, Ele olha para cada um de nós. Deus, Ele contempla as tuas orações. Deus, Ele contempla o teu clamor. Deus, Ele contempla os teus choros, que muitas das vezes ninguém vê, mas durante a madrugada talvez você está lá chorando, orando, clamando a Deus. Tem vezes que você não tem nem palavras, mas você tem lágrimas, mas Deus olha e recolhe cada uma das tuas lágrimas. E quando Ele vê esse choro, Ele lembra do concerto que Ele tem com cada um de nós, que é uma aliança de bênçãos. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele te trouxe aqui para quebrar todo jugo, para quebrar toda maldição, para quebrar todo tipo de peso, assim como Ele declarou sobre aquele povo naquele dia: e eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Nessa manhã, seja qual for a carga que você tem enfrentado, que você tem carregado sobre os seus ombros, o Senhor vai te tirar debaixo dessa carga. Talvez hoje é doença, Deus vai te tirar debaixo dessa carga. Talvez hoje é vícios, Deus vai te tirar debaixo dessa carga. Talvez é a luta lá na sua casa, na sua família, Deus vai te tirar debaixo dessa carga. Talvez é coisas que você tem enfrentado que você nunca falou com ninguém, mas Deus vai te tirar debaixo dessa carga. Existe uma unção de Deus sobre a nossa vida aqui, e essa unção, ela despedaçará todo o jugo. Coloca para mim, por favor, Maiara, Isaías capítulo 10, versículo 27. Que é o tema aqui dessa campanha,
E acontecerá naquele dia, como nós temos profetizado aqui, é hoje, acontecerá hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá hoje, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém?